Olá, salve, salve nação rubro-negra! Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Destaque da seleção assina na Europa e Flamengo fisga bolada em negociação. Ayrton Lucas recebe convite do Al Hilal e avisa ao Flamengo onde vai jogar em 2023. Se despediu do elenco e pediu para ir embora. Vitor Pereira recebe a pior notícia que poderia acontecer e sofre mais pressão ainda no Flamengo. Garotada do Flamengo faz bonito nos Estados Unidos e na Espanha. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Amanhã o Flamengo estreia na fase de grupos da Libertadores da América, diante do Alcas do Equador, lá na altitude de Quito. Para o confronto válido pela primeira rodada da competição internacional, o Vitor Pereira vai ter um importante desfalque. Trata-se de Thiago Maia. O volante foi diagnosticado com uma virose e, por isso, não viajou com a delegação rubro-negra para o Equador. Ele permaneceu no Rio de Janeiro junto com Arrascaeta e Bruno Henrique, que se recuperam de lesões. Sem o Thiago Maia, segundo o GE, o Vidal é o favorito para assumir a condição de titular. O volante está com muita moral com o Vitor Pereira e é a opção primeira do banco de reservas depois do Thiago Maia e do Gerson na função. Nessa temporada, o único jogo em que o Vidal atuou os 90 minutos foi justamente na altitude de Quito, na primeira partida da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle do Equador. A bola vai rolar às 19 horas, horário de Brasília, para o jogo válido pelo Grupo A e vai ser transmitido aí com exclusividade pela ESPN Brasil em canal fechado e na stream pela Amazon Prime. O estádio do Alcas, o Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, no Equador, fica a 2.800 metros de altitude, sendo o segundo ponto mais alto do nível do mar na atual edição da competição, só perdendo para o estádio do Bolívar e do The Strong, em La Paz, na altura de 3.600 metros acima do mar. Olha aí. Vale lembrar que o Flamengo jogou pela Libertadores de 2019 contra o San José, em Oruro, na Bolívia, a 2.735 metros de altitude e ganhou de 1-0 com gol do Gabigol e terminou a competição como o grande campeão daquela edição. A delegação do Flamengo embarcou às 15h30, horário de Brasília, no Aeroporto Internacional do Galeão, nesta segunda-feira e pousou à noite por volta de 22 horas em Quito. No embarque para o Equador, o Flamengo contou com novidades boas e ruins. Pablo, recuperado de lesão, vai estar à disposição para o jogo contra o Alcas. Já o Gabigol, mesmo viajando para Quito, segue com dores musculares e é dúvida. Segundo informações vindas do Equador, o Alcas não vive um bom momento nessa temporada e venceu apenas um jogo, empatou 4 e perdeu 3. Já o Flamengo jogou 19, ganhou 12, perdeu 5 e empatou 2. Aí eu te pergunto, você está levando fé numa boa vitória do Flamengo amanhã na altitude? Coloca aí! Nessa segunda-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, usou as suas redes sociais para anunciar a imagem escolhida para ser utilizada na estátua que vai ser feita do Zico, o maior ídolo da história do Mengão. Eduardo Paes tinha aberto suas redes sociais para uma pesquisa envolvendo 3 imagens do Galinho. A mais escolhida foi a imagem que Zico comemora um gol de falta contra o Cobreloa na conquista da Libertadores de 1981. A estátua do Zico vai ficar em Quintino, bairro onde o maior ídolo da história do Flamengo nasceu e, por isso, o seu apelido Galinho de Quintino. E aí, você gostou da escolha da fotografia? Coloca aí! E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então manda a brasa no like para fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito, aperta o botãozão vermelho, aperta o sininho aqui, pronto. Simples assim, é de graça, valeu, muito obrigado. O Flamengo não fez nenhuma movimentação de força no mercado da bola para a janela que se encerra em abril, mas acompanha de perto a situação de uma negociação que pode render aí um bom dinheiro aos cofres da Gávea.
O Bayer Leverkusen, da Alemanha, oficializou a contratação do lateral direito Arthur, do América Mineiro. E como o Mengo tem 0,84% pelo mecanismo de solidariedade, terá direito a uma importante fatia da negociação, já que o defensor atuou pela base rubro-negra em 2020. A transferência do Arthur foi cravada por 7 milhões de euros, cerca de 38,5 milhões de reais na cotação atual. E o Flamengo vai ter aí direito a 60 mil euros, algo em torno de 331 mil reais pela cotação atual. Excelente notícia! A recuperação do Bruno Henrique está sendo surpreendente. O atacante está em plena evolução nos treinos do Ninho do Urubu e a sua presença no Fla-Flu decisivo pode ser definida ao longo da semana, mas a ideia do departamento de futebol do Flamengo é que o camisa 27 fique à disposição no mais tardar na estreia do Campeonato Brasileiro na partida contra o Curitiba, aqui no Maracanã, Rio de Janeiro, no dia 15 ou 16 de abril. Seguindo à risca a programação do departamento médico, o Bruno Henrique ele voltou a participar com frequência dos trabalhos no elenco principal. No início desse mês, alternando aí com atividades específicas para o seu recondicionamento físico. Vale lembrar, né, pessoal, que a última atuação do atacante foi aqui no Maracanã em 15 de junho de 2022. 3 vitórias em 3 jogos. Foi assim a campanha dos garotos do Ninho Sub-17 na fase de grupos da Adidas Generate Cup. Jogando nessa segunda-feira na IMG Academy, na Flórida, o Flamengo venceu o Real Salt Lake dos Estados Unidos pelo placar de 1-0 e se classificou em primeiro lugar para as oitavas de final. O único gol da partida foi marcado por Felipe Lima. O Flamengo volta a campo amanhã para o jogo das oitavas. O adversário ainda vai ser definido hoje. Mais uma aqui da garotada. Dá só uma olhada. Já o Sub-15, jogando em Madrid, na Espanha, garantiu vaga nas semifinais da Iber Cup 2023. Com o regulamento da competição, diz que cada jogo tem duração de 25 minutos cada tempo. A equipe do Flamengo entrou em campo 2 vezes. Na primeira partida válida pelas oitavas de final, o Mengão goleou a Associação La Torre de Portugal pelo placar de 5-0, com gols de Gabriel, Amâncio, Rogério, Ryan, Roberto, Diego e Davi, e carimbou a vaga nas quartas de final. Nessa terça-feira, a famosa hoje, o Flamengo voltará a campo já na disputa da semifinal contra o Leganés da Espanha, no estádio Las Rozas, às 5 horas, horário de Brasília. E caso se classifique, Mengão vai disputar a final no mesmo dia, hoje, às 7h50 da noite, horário de Brasília. Essa aqui é terrível, olha só. Wagner do Nascimento deixa flamenguistas irritados, provocando risco ao Flamengo. Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar no próximo dia 9 de abril, neste domingo, às 18 horas, horário de Brasília, no Maracanã. No primeiro jogo, todo mundo sabe, deu Mengão, venceu por 2-0 com gols de Pedro e Ayrton Lucas. E agora tem a vantagem do empate ou até mesmo perder pela diferença de um gol para ser o campeão carioca 2023. O árbitro Wagner Nascimento Magalhães relatou na sua súmula o que pode provocar risco ao Flamengo. Flamenguistas ficaram irritados com a atitude do juiz, principalmente quando foram ver se os tricolores haviam sofrido a mesma penalização. A situação veio à tona na tarde dessa segunda-feira e chegou ao conhecimento da torcida do Mengão. A publicação do lance destaca o seguinte sobre os bastidores do Fla-Flu. Aspas, Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro do jogo Flamengo e Fluminense, relatou na súmula que a torcida do Flamengo cantou músicas homofóbicas contra a torcida do Fluminense no Maracanã e, por isso, o rubro-negro pode ser multado, frisa a atualização do portal. O Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, agora vai analisar o que está relatado pelo árbitro para saber se o Flamengo será denunciado e, consequentemente, julgado pela alta cúpula. Ai, 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 ai. Meus amigos e minhas amigas, vamos combinar, né?
Futebol tá ficando muito chato, é muito mimimi, não se pode fazer mais nada, não se pode zoar adversário, que lá vem penalidade em cima, não se pode comemorar gol. Agora vejam só, querem multar o Flamengo porque a torcida realizou cantos homofóbicos contra a torcida do Fluminense. Ah, para com isso! Quando eles cantam mulambada, urubuzada, favela e não sei mais o que, ofendem a gente escrevendo o nosso nome com R, né? Flamengo, ninguém fala nada, né não? Isso aí é pura babaquice que está acabando com a graça das torcidas. Vamos arrumar o que fazer, o STJD? O futebol é do povo, não é de vocês, seus engomadinhos de plantão. Pronto, falei. Nessa segunda-feira, o portal Flaweb trouxe uma notícia de bastidores sobre o Ayrton Lucas, de 25 anos, que encantou o Al Hilal. De acordo com a reportagem, os árabes estariam dispostos a fazer de tudo para contratá-lo assim que resolvessem a sua situação na FIFA, que o impedem de inscrever novos jogadores. Os árabes que compraram o Michael no ano passado ficaram encantados com Ayrton Lucas e acenaram pagar salários que chegariam na casa dos R$800 mil por mês. Eles queriam o jogador como primeiro reforço, assim que resolvessem a situação de inscrever novos jogadores, disse lá um trecho da reportagem. E ele está avaliado pelo Transfer Market, que é um site de transferências, em 6 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais na cotação atual. Ayrton Lucas, no entanto, não pensa em sair do Flamengo. O jogador está muito feliz vestindo o manto sagrado e acredita que possa chegar na seleção brasileira jogando pelo clube do coração. O Flamengo, por sua vez, também não tem vontade de se desfazer do jogador, mesmo que tenha a capacidade de lucrar com uma boa e possível transferência do lateral. No final do ano passado, o Flamengo pagou por ele cerca de 40 milhões de reais junto ao Spartak Moscou. Quando o negócio foi concluído, muita gente achou caro demais por ser um lateral. Mas o Ayrton Lucas mostrou que todo o investimento nele foi muito bem feito e está dando conta do recado em campo. Está jogando muito, garoto. Bora lá, Ayrton! Manchete se despediu do elenco e pediu para ir embora. Vitor Pereira recebe a pior notícia que poderia acontecer e sofre mais pressão do Flamengo. O fim de semana da torcida flamenguista foi com alívio e revolta, tudo porque a situação vinda da Europa caiu como uma bomba entre os torcedores. O Fenerbahçe perdeu de 4-1 para o Beşiktaş em casa, com 1 a mais, e a imprensa da Turquia vem noticiando que o Jorge Jesus não será mais técnico do clube. A demissão será oficializada nas próximas horas. Ainda segundo algumas publicações, o elenco já teria até iniciado um cenário de despedida e a demissão do técnico teria partido do próprio Jorge Jesus. O Fenerbahçe decidiu se separar de Jorge Jesus. Claro que isso não basta. Ali Koç, o presidente do clube, também deve renunciar, não deve ser candidato novamente. A administração vai se reunir hoje e vai formalizar a decisão. Isso bastou para que grande parte da torcida do Flamengo, ainda insatisfeita com o Vitor Pereira, iniciasse uma nova campanha pedindo o retorno do técnico português para o Flamengo. O Jorge Jesus não foi bem no Benfica e agora também está fracassando no Fenerbahçe. Na Turquia, dizem que ele não conseguiu fazer o elenco entender as suas filosofias de jogo e há problemas com decisões não muito aceitas de quem vai jogar a cada partida. O Jorge Jesus, ao que tudo indica, vai ficar novamente livre no mercado e a pressão em cima do Vitor Pereira com certeza vai aumentar absurdamente. O título carioca vai precisar vir para a Gávea, mas isso só não vai ser o suficiente para o Vitor Pereira ser prestigiado, porque o time não tem apresentado um bom jogo e não tem passado confiança durante as partidas. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Jorge Jesus tem que vir para o Mengão? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero te convidar para assistir e se inscrever no nosso novo canal no YouTube, o Mr. Mengão React, onde o meu filho Edu Figueira traz matérias do Flamengo que foram apresentadas recentemente nas TVs pagas, ESPN, Bandeirantes, Band Esporte, Jovem Pan e outras mais, para você assistir na hora que você quiser. Vai lá e clica e assiste. A qualidade do programa está sensacional. Vale a pena conferir o link para você se inscrever e assistir.
tá aqui embaixo nos comentários. Agora eu quero mandar aquele abraço pro meu amigo Fernando Souza, que acertou o placar de 2-0 contra o Fluminense. Alô, Fernando Souza, parabéns, meu querido. Aquele abração pra você, tamo juntos. Vou também mandar pro meu amigo Maurílio Prado, lá de Fervedouro, Minas Gerais, que também acertou o placar de 2-0 contra o Fluminense. Alô, Maurílio Prado, parabéns. Alô, torcida do Flamengo de Fervedouro, Minas Gerais. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com os seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!